Aceitem a paz do Senhor, meus irmãos. Quem sauda todos vocês é a sua irmã em Cristo, Daniela Souza. No vídeo de hoje, nós iremos abordar sobre o tema de 3 coisas que derrubam uma pessoa de Deus. Se necessário, fugir dessas 3 coisas para que você não venha ter a sua fé balançada diante de Deus. O primeiro tópico é relacionamentos errados. Relacionamentos amorosos. Tem muitas pessoas que muitas das vezes vai bem na igreja, começa a buscar o Senhor, lê a Bíblia, ora, evangeliza, atua nos departamentos da igreja, mas começa a namorar a pessoa errada, aí desanima e não vai mais para a igreja, e muitos até caem em pecado e a vida acaba virando uma bagunça. Nós temos um exemplo dentro da palavra do Senhor, no livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, que diz: Não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o extigava. O problema de Acabe, nós vemos na Bíblia, que foi ele fazer a aliança com Jezabel, a qual instigava ele fazendo aliança errada, né? Foi algo a qual ele fez sem orar, sem direção de Deus. E nisso ele acabou que oprimindo pessoas, acabou levar a praticar injustiça. Por isso é necessário ter muito cuidado com as alianças a qual você está fazendo. Pessoas que, por exemplo, só criticam o pastor, pessoas que criticam a igreja, pessoas que te afastam da sua família, pessoas que criticam até mesmo a sua família, pessoas que te afastam do trabalho, pessoas que impedem o teu crescimento em Deus. São pessoas que é necessário você se afastar, não fazer esse tipo de aliança, porque lá na frente você terá uma fé bastante balançada e trará grandes problemas para a sua vida. Por isso é necessário aprender a ser seletivo nas suas escolhas, tanto na sua vida sentimental quanto nas amizades, para não te separar de Deus, porque sabemos que existem amizades também que muitas das vezes não somam no mesmo propósito, e quando chega no percurso do caminho que você vai ver, as consequências já estão sobre a sua vida. Então, por isso, ore a Deus antes de se relacionar com alguém, ou até mesmo antes de ter amizade. Consulte o Espírito Santo sobre quem irá entrar e quem irá permanecer no seu caminho. Busque a Deus, porque Ele sempre irá lhe direcionar. Eu sempre costumo dizer que é muito importante pedir autorização do Espírito Santo quando você vai deixar alguém entrar no teu caminho, consultar ao Senhor. Deus, é da sua vontade? É para a tua glória? É muito importante. Eu sei que nem sempre, né? A maioria não faz isso, mas é muito importante para você aprender a selecionar pessoas a qual estão no mesmo propósito que você. Nós vemos na Bíblia que se Acabe tivesse orado antes de fazer aliança com Jezabel, ele saberia que ela não seria para ele ali, né? Dizemos já ali na vida sentimental, não seria a pessoa certa para ele, mas que seria um laço no caminho dele. Então, por isso, é muito importante sempre consultar a Deus e sempre analisar qual é a direção que você está tomando, o caminho que você está andando, porque nós vemos aqui por Acabe que ele terminou o quê? Em um grande fracasso. E não é isso que Deus ele quer para os seus filhos. O segundo tópico é contar segredos para as pessoas erradas. Contar segredo para as pessoas erradas na hora que essa pessoa tiver com raiva de você, na hora que essa pessoa ela quiser algum meio para te prejudicar, vai ser a primeira oportunidade que esta pessoa vai ter para sair reproduzindo, revelando aquilo que um dia você confiou e que você falou. E isso pode trazer grandes conflitos, sendo um deles a sua reputação vai embora, a sua vida profissional, se você não tomar cuidado, você pode até perder o seu emprego e você pode depois ter umas
consequências com isso. No seu casamento também pode ir embora, no seu ministério na igreja pode ir embora, a sua vida com Deus, ela pode ser paralisada porque vai virando um ambiente de conflito. Então, por isso, é necessário você sempre pedir a sabedoria de Deus, até para quem você vai conversar, para quem você vai falar. A palavra do Senhor, ela nos mostra em Provérbios capítulo 13, versículo 3, o que guarda a sua boca persevera a sua vida, mas o que muito fala tem perturbação. E nós vemos que todos aqueles que falam demais, pessoas que falam muito, acabam sofrendo com grandes consequências por falar demais. Você pode até contar os seus segredos, você pode até revelar algumas coisas a pessoas, mas para isso você tem que analisar as pessoas certas. E como é que eu vou saber que a pessoa é certa, que é alguém de confiança? É orando. É procurando ter um relacionamento com o Espírito Santo. É procurando estar perto de Deus, porque quando você está perto de Deus, o próprio Deus ele vai te dando visão de quem é que está à sua volta. A Bíblia nos traz um exemplo muito grande que nós vemos de José do Egito. José ele teve um sonho, ao invés dele contar apenas para o seu pai, que tinha mais espiritualidade, ele contou aos seus irmãos também. E aí os seus irmãos, o que aconteceu? O invejou, o jogou no poço, vendeu, e tudo isso a preço do que? Dele falar demais. Por conta, muitas das vezes, da inocência de sair contando para todo mundo e não ver lá na frente as consequências que tudo isso pode trazer. Se não fosse de Deus, para ter misericórdia, muitas das vezes nós viveríamos situações tão terríveis, muitas das vezes por não vigiar e acabar falando muito, né? E nós vemos que é o que aconteceu com José. Se Deus não tivesse tido de misericórdia aqui, José, ele teria ficado ali como escravo. Mas por isso, cuidado até com aqueles que dizem ser amigos, mas quando na verdade querem saber da sua vida. Por isso, não se abra para qualquer um por aí, porque senão você vai acabar entregando muitas das vezes os seus tesouros, né, a pessoas que não são da sua confiança. Porque a gente sabe que sempre existe pessoas que muitas das vezes se aproximam da gente, puxam um assunto por curiosidade, para depois sair entregando, falando da sua vida, falando o que você falou e virar aquela bagunça toda, né? Então, por isso é necessário muita vigilância. Conta as suas necessidades, os seus problemas para Deus, mas a Bíblia diz também que há amigos mais chegados do que irmãos. Há, sim, pessoas que Deus muitas das vezes coloca no caminho da gente, que são pessoas a qual estão ali para interceder pela gente, estão ali para caminhar no mesmo propósito que a gente, que você pode chamar de amigo. E são essas pessoas que você precisa analisar muito e pedir a direção do Espírito Santo para lhe apresentar quem são elas. O terceiro tópico desse vídeo, para ele não ficar muito longo, o que derruba uma pessoa de Deus também é a preguiça. Existem pessoas que têm de tudo para ser bem-sucedido na vida, têm de tudo para ser uma bênção na obra de Deus, têm de tudo para prosperar na vida, mas o que impede dessas pessoas avançar, porque é a preguiça. São pessoas que muitas das vezes têm preguiça de se dispor àquilo que exige um esforço para ela alcançar sobre a vida dela. Tanto a preguiça física quanto a preguiça espiritual. Porque muitas pessoas nós vemos que têm preguiça de orar, preguiça de se levantar na madrugada para buscar a Deus, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de ir à igreja. Se a igreja está um pouco distante, ele olha para o tempo e fala, hoje eu não vou não. Se a igreja se mudou de localidade, agora eu não vou mais lá não porque está muito longe. E muitas das vezes são situações que precisam ser vencidas, são situações que você precisa agir em meio a ela e não deixar que a preguiça venha te dominar. Como evangelizar? Tem muitas pessoas que têm o dom de Deus de ser usados no evangelismo, na rua, de porta a porta, mas muitas das vezes essas pessoas têm preguiça de se dispor esse tempo para que Deus assim possa utilizá-la na tua presença.
E nós sabemos que a geração da atualidade é uma geração que tem muita preguiça de ler, tem muita preguiça até mesmo de reservar um tempo de alguma situação a qual exige mais esforço, exige mais tempo. Nós podemos ver por pregações. A geração da atualidade, alguns não têm paciência de ouvir uma pregação longa porque acha que está demorando muito, não tem paciência de ler uma postagem a qual é para edificação, porque acha que o texto é muito grande, mas muitas das vezes passa o tempo com bobeiras, né, nas redes sociais, na internet, olhando coisas que muitas das vezes não edifica, que apenas vai levar o tempo embora. Então, nós podemos ver que tantas pessoas na fé estão caídos hoje por conta da preguiça, por conta que não tem se levantado e não tem agido, tomado uma decisão em meio a isso. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos mostra em Provérbios capítulo 13, versículo 4. A Bíblia diz: o preguiçoso deseja, nada alcança, mas o diligente tem satisfeito os seus desejos. Ou seja, o preguiçoso, ele quer a bênção de Deus, mas ele não se dispõe para recebê-la. Nunca ele tem coragem. Pessoas que querem prosperar na vida, mas que não gosta de trabalhar. Aí não tem como, não é? Sempre arruma desculpa. Mulher que reclama muitas das vezes que a casa é difícil, que enfim é tudo complicado lá, mas muitas das vezes quando olha, chega, passou o tempo com outras coisas e a casa está precisando dar uma arrumada, dar uma ajeitada, lavar as panelas, colocar tudo no seu lugar. Então, a preguiça hoje, ela tem atrapalhado, ela tem paralisado muitas pessoas e muitas pessoas não têm percebido isso. Nós podemos ver nos dias em que estamos vivendo que muitas pessoas no mundo espiritual também quer ser pregador, mas não quer ler a Bíblia, não quer orar, não tem como. Quer ser um cantor, mas não quer ensaiar, não quer entender ali do que ele vai adorar ao Senhor e não quer orar para o louvor ter unção, quer ter revelação do Espírito Santo, mas não quer se humilhar na madrugada buscando a Deus, quer ser um bom profissional, mas muitas das vezes ele não quer pagar o preço ali estudando, o preço ali se atualizando, se qualificando para entregar o seu melhor. E sabemos que o verdadeiro servo de Deus, eu ouvi uma vez uma irmã que pregava e ela falava que o servo de Deus, ele é aquele, ele não fica desocupado, mas ele ocupa o seu tempo tanto nos seus afazeres da terra e quanto na obra de Deus. Então, para isso é necessário que vença com essa preguiça, rompa com esse desânimo. Jesus disse na tua palavra em Josué: esforça-te e tem de bom ânimo, que eu serei contigo. Então, a bênção do Senhor, ela está no nosso esforço. Muitas das vezes, portas que não se abriram no seu caminho, situações que ainda não foram rompidas na sua vida, é porque você tem deixado essa preguiça atuar demais. Mas hoje, levante e reage em meio a ela e viva o que Deus tem para você. Não se conforme, mas transforme, porque a palavra de Deus, ela está sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Compartilhe este vídeo com os seus amigos, nos ajude a levar o Evangelho, a ser porta-voz de Deus para a vida das pessoas. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.